Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminit Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastacha Deshatarine. Dando então continuidade aqui à narrativa do Sri Upanishad, mantra 4. Embora permanente em sua morada, a personalidade de Deus é mais veloz que a mente e pode sobrepujar a todos que correm. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se dele. Embora esteja em um lugar, ele controla aqueles que provêm o ar e a chuva. Ele supera a todos em excelência. Significado de Sua Divina Graça de Srila Prabhupada. O Senhor Supremo, a absoluta personalidade de Deus, não pode ser conhecido por especulação mental, nem mesmo pelo maior dos filósofos. Só seus devotos podem conhecê-lo por sua misericórdia. Está declarado no Brahma Samhita: mesmo que um filósofo não devoto viaje à velocidade da mente por centenas de anos, ainda assim verificará que a verdade absoluta está muito distante dele. Como está descrito no Upanishad, a absoluta personalidade de Deus tem a sua morada transcendental conhecida como Krishna Loka, onde ele permanece e se ocupa em seus passatempos. Porém, através de suas potências inconcebíveis, ele pode alcançar simultaneamente todas as partes de sua energia criativa. No Vishnu Purana, suas potências são comparadas ao calor e luz que emanam do fogo. Mesmo estando em um único lugar, o fogo pode distribuir sua luz e calor por toda parte. Da mesma forma, a absoluta personalidade de Deus, embora permanente em sua morada transcendental, pode difundir suas diferentes energias por toda a parte. Embora suas energias sejam inumeráveis, elas podem se dividir em 3 categorias principais: a potência interna, a potência marginal e a potência externa. Para cada uma delas, existem centenas e milhões de subdivisões. Os semideuses dominantes, dotados com poder para controlar e administrar os fenômenos naturais, tais como ar, luz, chuva e etc., estão todos classificados dentro da potência marginal da pessoa absoluta. Os seres vivos, inclusive humanos, também são produtos da potência marginal do Senhor. O mundo material é a criação da potência externa do Senhor. E o céu espiritual, ou o reino de Deus, a manifestação de sua potência interna. Deste modo, as diferentes energias do Senhor estão presentes em toda parte, através de suas diferentes potências. Embora não haja diferença entre o Senhor e suas energias, não se deve considerar erroneamente que o Senhor Supremo esteja disperso de modo impessoal por toda a parte, ou que ele perca a sua existência pessoal. Os homens estão acostumados a chegar a conclusões de acordo com sua capacidade de compreensão. Mas o Senhor Supremo não está sujeito à nossa capacidade limitada de compreensão. Por essa razão, os Upanishads advertem-nos que ninguém pode se aproximar do Senhor através de sua própria potência limitada.
O Senhor diz no Bhagavad Gita, no verso 2 do capítulo 10, que nem mesmo os grandes rishis e suras, pessoas santas e sábios, podem conhecê-lo. E o que falar dos asuras, as pessoas demoníacas, que nem mesmo são qualificados para compreender os caminhos do Senhor. Este quarto mantra sugere claramente que a verdade absoluta é, em última análise, a pessoa absoluta. De outro modo, não haveria necessidade de mencionar tantas variedades para confirmar suas características pessoais. Embora tenham todos os sintomas do próprio Senhor, as partes e parcelas individuais das potências do Senhor têm esferas de atividades limitadas e por isso são todas limitadas. As partes e parcelas nunca são iguais ao todo. Portanto, não podem apreciar a potência completa do Senhor. Sob a influência da natureza material, os seres vivos tolos e ignorantes, que são apenas partes e parcelas do Senhor, tentam conjecturar sobre a posição transcendental do Senhor. O Sri Upanishad adverte sobre a futilidade de tentar estabelecer a identidade do Senhor através da especulação mental. Uma pessoa deve tentar aprender sobre a transcendência de uma fonte superior como os Vedas, já que contém conhecimento da transcendência. Cada parte do todo completo é dotada com uma energia particular para agir. Quando esta parte esquece suas atividades particulares, considera-se que ela está em Maya ilusão. Deste modo, o Sri Upanishad, desde o começo, adverte que sejamos muito cautelosos ao cumprir o papel que nos foi designado pelo Senhor. O que não quer dizer que a alma individual não tem iniciativa própria. Por ser parte e parcela do Senhor, ela tem também que participar da iniciativa do Senhor. Quando uma pessoa utiliza corretamente e com inteligência sua iniciativa ou natureza ativa, compreendendo que tudo é potência do Senhor, pode reviver sua consciência original, que estava perdida devido à associação com Maya, a energia externa. Todo poder se obtém do Senhor. Portanto, cada poder particular tem que ser utilizado para executar o desejo do Senhor, e não de outra maneira. A pessoa que adota uma atitude submissa pode conhecer o Senhor. Conhecimento perfeito significa conhecer o Senhor em todos os seus aspectos, conhecer suas potências e saber como elas funcionam através de sua vontade. Estes assuntos são exclusivamente descritos pelo Senhor no Bhagavad Gita, que é a essência de todos os Upanishads. Mantra 5. O Senhor Supremo caminha e não caminha. Está muito distante, mas também muito próximo. Está dentro de tudo e ainda assim fora de tudo. Significado: Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Aqui está uma explicação das atividades transcendentais do Senhor Supremo, como são realizadas através de suas potências inconcebíveis. As contradições dadas neste mantra são para provar as potências inconcebíveis do Senhor. Ele caminha e não caminha. Esta contradição
serve para indicar o poder inconcebível de Deus. Com o nosso fundo limitado de conhecimento, não podemos conciliar tais contradições. Somente podemos conceber o Senhor de acordo com os nossos poderes de compreensão limitados. Os filósofos impersonalistas da escola Mayavada aceitam somente as atividades impessoais do Senhor e rejeitam o seu aspecto pessoal. A escola Bhagavata, entretanto, aceita que o Senhor é tanto pessoal como impessoal. Os Bhagavatas também aceitam suas potências inconcebíveis, pois sem elas as palavras Senhor Supremo não têm sentido. Não devemos considerar certa a ideia de que o Senhor não tem uma existência pessoal simplesmente por não podermos vê-lo com os nossos olhos. O Sri Upanishad refuta este argumento advertindo-nos que o Senhor está muito distante, mas também muito próximo. A morada do Senhor está além do céu material, e não temos meios nem mesmo para medir este céu material. Se o céu material se estende a tal ponto, o que dizer do céu espiritual que está totalmente além dele? No Bhagavad Gita também está confirmado que o céu espiritual situa-se muito distante do universo material. Mas, apesar do Senhor estar tão distante, ele pode imediatamente, em menos de um segundo, vir até nós numa velocidade maior que a da mente ou a do vento. Ele pode também andar tão rapidamente que ninguém pode ultrapassá-lo. Isto já foi descrito no verso anterior. Mesmo assim, quando a personalidade de Deus aparece ante nós, nós o desprezamos. O Senhor condena tal negligência ignorante no Bhagavad Gita, onde diz que os tolos zombam dele por considerá-lo um ser mortal. Isto está no verso 11 do capítulo 9. Ele não é um ser mortal, nem aparece ante nós com um corpo produzido de natureza material. Existem muitos pseudos eruditos que argumentam que o Senhor descende em um corpo feito de matéria, justamente como um ser vivo ordinário. Por não conhecerem seu poder inconcebível, tais pessoas tolas colocam o Senhor em nível de igualdade com os homens comuns. Por ser pleno de potências inconcebíveis, Deus pode aceitar o nosso serviço através de qualquer tipo de intermediário, e Ele pode converter suas diferentes potências de acordo com sua própria vontade. Os descrentes argumentam que o Senhor não pode encarnar-se de modo algum, e se o faz, é numa forma de energia material. Este argumento é refutado quando aceitamos que as potências inconcebíveis do Senhor são realidades. Mesmo se o Senhor aparecer ante nós na forma de energia material, é completamente possível que ele converta essa energia em energia espiritual. Desde que a fonte das energias é só uma, estas podem ser utilizadas de acordo com a vontade de sua fonte. Por exemplo, o Senhor pode aparecer na Artha Vigraha, isto é, na forma de deidades supostamente feitas de terra, pedra, madeira ou outro material. Não são ídolos. Estas formas, embora esculpidas em madeira, pedra ou outro material, não são ídolos, como afirmam os iconoclastas.
Em nosso atual estado de existência material imperfeita, não podemos ver o Senhor Supremo devido à imperfeição de nossa visão. Todavia, os devotos que desejam vê-lo através da visão material são favorecidos pelo Senhor, que aparece numa suposta forma material para aceitar o serviço deles. Não se deve pensar que estes devotos, no estágio inferior de serviço devocional, estão adorando um ídolo. De fato, eles estão adorando o Senhor, que concorda em aparecer perante eles de uma maneira acessível. A Artya, a deidade, não é uma forma modelada de acordo com os caprichos do adorador. Ela existe eternamente com toda a sua parafernália. Um devoto sincero pode sentir isto de verdade, mas um ateísta não. No Bhagavad Gita, no verso 11 do capítulo 4, o Senhor Krishna indica que se relaciona com seu devoto na proporção da rendição deste. Krishna se reserva o direito de não se expor a toda e qualquer pessoa, mas sim às almas que se rendem a ele. Deste modo, as almas rendidas podem sempre se aproximar dele, enquanto que para as almas não rendidas, ele está muito, muito distante e não pode ser alcançado. Em relação a isto, as palavras saguna, com qualidades, e nirguna, sem qualidades, palavras frequentes nas escrituras reveladas, são muito importantes. A palavra saguna não insinua que o Senhor se torne sujeito às leis da natureza material quando ele aparece, embora tenha qualidades perceptíveis e apareça em forma material. Para Krishna não há diferença entre as energias material e espiritual, porque ele é a fonte de todas as energias. Sendo o controlador de todas as energias, ele não pode, em tempo algum, estar sob a influência delas como nós estamos. A energia material funciona de acordo com a sua direção. Portanto, ele pode usar esta energia para seu propósito, sem jamais ser influenciado por qualquer das qualidades dela. O Senhor não se torna em tempo algum uma entidade sem forma, pois em última análise ele é a forma eterna, o Senhor primordial. O seu aspecto impessoal, ou a refulgência Brahman, é apenas o brilho de seus raios pessoais, assim como os raios do sol são o brilho do Deus do Sol. Quando o menino santo Prahlada Maharaja estava perante seu pai ateísta, este perguntou-lhe: onde está o seu Deus? Ao que Prahlada respondeu que Deus reside em toda parte. O pai, encolerizado, então perguntou se o Deus dele estava dentro dos pilares do palácio. E o menino disse que sim. No mesmo momento, o ateísta reduziu a pedaços o pilar na sua frente, e o Senhor imediatamente apareceu como Nrsimhadeva, a encarnação metade homem, metade leão, matando o rei ateísta. Deste modo, o Senhor está dentro de todas as coisas e cria tudo através de suas diferentes energias. Através de seus poderes inconcebíveis, ele pode aparecer em qualquer lugar para favorecer o seu devoto sincero. O Senhor Nrsimhadeva apareceu de dentro do pilar, não pela ordem do rei ateísta, mas pelo desejo de seu devoto Prahlada. Um ateísta não pode ordenar o aparecimento do Senhor, porém, o Senhor aparecerá
onde quer que seja, para mostrar a misericórdia a seu devoto. Da mesma forma, o Bhagavad Gita declara que o Senhor aparece para aniquilar os descrentes e proteger os crentes. É claro que o Senhor tem energias e agentes suficientes que podem derrotar os ateístas, mas para ele é agradável favorecer pessoalmente um devoto. Por isso, ele desce como uma encarnação. Na realidade, ele aparece somente para favorecer seus devotos e não para qualquer outro propósito. Está dito no Brahma Samhita que Govinda, o Senhor primordial, entra em tudo através de sua porção plenária. Ele entra no universo, bem como em todos os átomos do universo. Está fora de tudo em sua forma virata e dentro de tudo como Antaryamin. Como Antaryamin, ele testemunha tudo o que está acontecendo e nos confere os resultados de nossas ações, karma pala. Podemos esquecer o que fizemos em vidas anteriores, mas porque o Senhor testemunha nossas ações, os resultados delas sempre existem e temos que nos submeter de qualquer modo às reações. O fato é que não existe nada a não ser Deus, tanto interna como externamente. Cada coisa se manifesta através de diferentes energias do Senhor, e assim como o calor e a luz emanam do fogo, da mesma forma há uma unidade entre estas diversas energias. Embora haja esta unidade, o Senhor, em sua forma pessoal, ainda goza de tudo que é desfrutável para os sentidos das minúsculas entidades vivas, partes e parcelas dele. Todas glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada, Hari.